Será que dá pra viver da arte? É disso que vamos falar no vídeo de hoje. Oi gente, bem-vindos ao meu canal, prazer Fernanda. E eu quis trazer muito esse vídeo porque é uma coisa que tá o tempo todo lá no meu Instagram, as pessoas me perguntando. Inclusive tem uma inscrita aqui que deixou um comentário, vou deixar aqui pra vocês verem. Ela justamente também fez essa sugestão de vídeo, então já me impulsionou ainda mais a construir ele. E sem mais enrolação, tá? Vamos para as dicas e mais antes, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Tem muita aquarela, tem muita ideia aqui, tem muita dica, então não perde, se inscreve no canal e deixa o like se você gostar do vídeo. Bora lá! E a primeira dica que eu dou para vocês é façam um Instagram. Hoje em dia o Instagram é uma plataforma que você acha gente da China. Então, assim, é um meio muito forte mesmo de você fazer a divulgação da sua arte. Você tanto pode fazer uma conta nova, né? Ou você pode utilizar a sua mesmo. Eu não tive problemas, tá? No meu caso, eu não tive problemas. Eu utilizei a minha mesmo, a que era pessoal. Eu arquivei, né, todas as fotos, tal. Deixei só a das artes mesmo. E me ajudou bastante porque já tinham pessoas conhecidas aqui da minha cidade e região. Então, foi bem mais fácil, né? Do que começar um Instagram do zero, para as pessoas conhecerem, seguirem, enfim, que eu sei que é bem chato, inclusive. Então eu optei por utilizar o meu mesmo, então hoje eu não tenho nenhum outro Instagram pessoal assim, de postar só fotos minhas e tal, é o da minha arte, se quiser falar comigo tem que ser lá. Então eu não tive problema, né, então eu posso deixar essa dica aqui pra vocês, caso vocês não queiram fazer outro Instagram, mas é de muita importância, por isso que ela já tá na primeira dica. E a próxima dica é, faça uma pesquisa, né, entre seus familiares, seus amigos. Você pode até colocar, né, no story, no caso, ou do Instagram que você criar, ou do seu mesmo, pessoal. Você já pergunta, gente, tô fazendo arte assim, por encomenda, faz alguns rascunhos para a pessoa ter mais ou menos a ideia do que você vai fazer. Ou se caso você faça outro tipo, né, de arte, também não tem problema, posta lá, faz amostras, para as pessoas já irem vendo como é seu trabalho, como você trabalha. E isso é muito importante, então faz essa pesquisa. Esse caso aconteceu comigo quando eu comecei a fazer meus quadrozinhos, né, posso dizer assim, que eu comecei na verdade não com a pintura e a aquarela, mas sim com o lettering, né, que é aquelas letrinhas bem arrumadinhas e tal. Então eu fiz postei, né, no meu Instagram normal, um dia normal, tá? E aí as pessoas começaram a perguntar, né? Você faz esses quadros, se você fizer, eu vou querer assim, assim. E começou a ter o interesse, tal. Eu disse, poxa, eu acho que vai dar certo, né? Vamos tentar. Mas isso não faz parte do vídeo, então vamos voltar para as diquinhas. E essa próxima dica é sobre o valor da nossa arte, né? Que a nossa arte tem sim valor e a gente tem que reconhecer isso e as pessoas também têm que reconhecer. Então, você tem que fazer aí um cálculozinho, deixa só anotado mesmo para você ter uma noção na hora de passar o orçamento, né? Dos seus materiais, se são materiais mais profissionais, se são mais estudante ainda. Sua experiência, quanto tempo você tem já nessa área, né? Cursos, livros, coloque tudo isso aí na mesa para você ter uma noção. Tempo que você gasta para fazer a sua arte, né? Seja ela pintura ou qualquer outro tipo. Despesas no geral, quando você vai comprar materiais, questão de frete, de locomoção, né? Para você ir até determinado local. E se você também trabalhar com embalagens, né? Então, leva tudo isso em consideração, deixa tudo anotado, porque no orçamento isso também tem que estar incluso. Pronto, agora que você já sabe mais ou menos o valor, já fez as contas aí da sua pintura, já tem encomenda, já tem as pessoas chegando, né, perguntando, quero encomendar tal. Já tem o seu Instagram, já tem lá tudo certinho, como você trabalha, enfim, aquelas informações todas. Agora chegou a parte, né, da conversa mesmo com o cliente, que eu acho que é isso que vocês também querem saber. E muitas pessoas têm dúvida, inclusive deixam lá, né, no meu Instagram, sempre perguntando e eu sempre explico, tá? Eu sou bem de boca essas coisas. E então, vamos lá, tá? Eu vou puxar para o lado da pintura, que é o que eu trabalho, mas isso vocês também podem levar para o lado de vocês, seja bordado, seja crochê, seja outro tipo de pintura, enfim, vocês levam para o lado que vocês trabalham, tá? Vou falar especificamente do meu, mas aí vocês imaginam que seja o de vocês, tá?
Então eu sempre converso, né? Sempre tento ter uma conversa bem bacana com a pessoa, tipo, bem de boa assim, como se fosse uma pessoa conhecida, uma amiga, enfim, porque eu não gosto daquela coisa meio seca, aquela. Não, tem que ser muito alegre, tem que conversar. E aí, assim que a gente tem esse papo e tal, eu já peço a foto que a pessoa quer, né? No caso, pra eu fazer a pintura. Quantas pessoas tem na foto, se a foto é muito detalhada, se a foto tem muitas cores, se a foto é de pessoas assim mais de perto, né, tipo um retrato, ou se são mais de longe. Eu analiso a foto em si para eu ter uma noção do trabalho que eu vou ter na hora de fazer a pintura, tá? Porque assim, algumas pinturas você pensa que não vai dar trabalho não, mas na hora que tá fazendo dá trabalho, então é super importante a gente analisar, dar um zoom na foto, ver bem os detalhezinhos pra você, mais ou menos, quanto tempo você vai demorar, essas coisas. Logo em seguida eu já mando os tamanhos que eu tenho disponíveis, tá? Então eu já deixo uma mensagenzinha pronta, inclusive que isso ajuda a otimizar, né, meu tempo, que às vezes não me dá tempo de nada. Mas aí eu já deixo pronta essa mensagenzinha com os tamanhos que eu tenho, tá disponível. Então é muito importante, porque às vezes você tá sem tempo e aí pra ficar digitando aqueles tamanhos com 20 por 30, enfim, é demorado, então otimiza bastante o tempo. No Instagram tem essa função de deixar já o textinho pronto, né, as mensagens prontas. Então essa mensagem já fica pronta pra mim. Então eu mando os tamanhos que eu tenho disponível e aí a pessoa escolhe. A partir do momento que a pessoa escolhe o tamanho e eu já tô com a foto, agora eu vou fazer análise de tudo, né? Porque meu valor é baseado no tamanho da pintura e na fotografia, na dificuldade da fotografia, tá? Então eu levo em consideração essas duas coisinhas. Depois disso, analiso bem, passo o valor para a pessoa. Se a pessoa quiser, confirmado, pronto, vou querer. Beleza. Uma coisinha muito importante, inclusive, sempre peçam 50% do valor antes, para já ser o agendamento e a confirmação do pedido. E os outros 50% você pode optar, tanto pelo dia da entrega, né, receber no dia da entrega, ou receber um dia antes, tá? Então fica essa dica para vocês podem escolher essas duas opções. É muito importante porque às vezes, infelizmente, tem pessoas más nesse mundo e aí a gente acaba fazendo o quadro, né, com aquele amor todo, aquela coisa, e aí, infelizmente, a pessoa some, não responde, ninguém sabe onde tá, e aí você fica com o trabalho perdido. Já aconteceu comigo, infelizmente eu perdi tinta, perdi tempo, né, perdi material, e material artístico é muito caro, então é muito importante isso, tá? Vocês pegarem um valor antecipado para caso a pessoa suma, né? Você não fica totalmente no prejuízo. Então, fica aí a dica. E agora vem a última diquinha, mas não sai desse vídeo ainda, que tem uma dica bônus, tá? Depois dessa. Então, fica ligadinho. E bora lá. E essa agora é a quinta dica, tá? Então, tem uma dica mais bônus aí. Então, não sai desse vídeo ainda, que ela é muito, muito importante também. E vamos lá, essa quinta dica é o seguinte, prazo de entrega, tá? É muito importante que quando uma pessoa te encomende, faça o pagamento 50% lá, aquelas coisinhas todas que a gente já falou, você tenha um prazo, tá? E você cumpra com esse prazo, porque às vezes são datas importantes, sei lá, um dia do aniversário, um dia muito especial para aquela pessoa, e aí você tem que entregar naquele dia. Então você tem que realmente ver qual o tempo, né, do seu trabalho, quanto tempo você demora para fazer determinada pintura, para não ocorrer, né, de você infelizmente deixar a pessoa na mão, o cliente na mão, e isso é bem chato, né? Especialmente se for uma data muito especial. Geralmente quando as pessoas encomendam assim, é porque é algo muito especial, ou para dar alguém, ou para se presentear mesmo naquela data. Então, sempre, sempre, sempre faça um agendamento certinho aí. Se você consegue pegar 3 encomendas, pega 3. Se não consegue, já bota outra para outra semana. Mas o mais importante é cumprir mesmo, né, com o prazo que você determinou. Então, vejam bem aí, agendem certinho para não ocorrer esses problemas, que infelizmente é bem chato, né, quando a gente quer uma coisa e aí deixou certo para aquele dia, mas aí você não entregou, ou porque você pegou encomenda demais, ou porque aconteceu algum imprevisto. Você também tem que ter mais ou menos isso em mente, porque às vezes a gente pode ficar doente, um familiar pode ficar doente, ou acontecer alguma coisa realmente que não deu tempo. Isso, inclusive, já aconteceu comigo. Era pertinho do dia já de fazer a entrega, e eu acabei, né, que adoeci, e aí foi bem chato, mas graças a Deus eu consegui entregar no dia, né?
melhorei um pouquinho e aí voltei pra pintura, mas então assim, não deixem pra última hora também, então essa é uma dica muito importante, inclusive. Eu deixei ela pro final, mais ou menos, porque eu segui uma ordenzinha aí desde o início até mais ou menos o fim aí, mas ela é muito, muito importante mesmo. E agora vamos para a dica bônus, que eu acho que você estava esperando por essa dica e que é incrível. E essa dica é feirinhas e exposições, não sei exatamente como chama, mas aqui mais ou menos chama assim. Que são feirinhas, né, de expositores que expõem, sei lá, comida, arte, enfim, um monte de coisa, roupa, enfim. E elas são incríveis. Principalmente se forem feirinhas já movimentadas, que tem bastante público, né? Enfim, mas mesmo as que até que não são, né, numa pracinha que é bem movimentada, você já consegue ganhar uma boa graninha, né? Inclusive, vou deixar essa foto aqui, que foi quando eu fui pra minha primeira feirinha e foi incrível. Primeiro que a experiência, né, conhecer outras pessoas e as pessoas admirando sua arte, isso já não tem preço. E principalmente a rendazinha que você consegue nessas feirinhas. No meu caso, eu gostei muito, muito. Eu consegui pagar as despesas que eu tive e ter um lucro. Então, assim, pra mim foi muito, muito bom. E sempre que tiverem, tá? Vocês tentam ir. Nesse caso, pagavam um valor, né? São de pessoas mesmo que organizaram. Então, teve um custozinho. Mas eu, como disse, consegui repor o custo, tá? E ainda tive lucro. Então, assim, foi muito, muito bom mesmo. Então, sempre que tiverem aí na cidade de vocês ou na região, vocês vão, porque é muito, muito bom, gente. E essas foram as dicas de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham, né, entendido tudo certinho aí. Às vezes eu me atrapalho, converso demais. Se vocês tiverem dúvida, tá? Vocês podem me perguntar lá no Instagram ou deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Não se preocupe que eu respondo todo mundo que comenta aqui, tá? Então é isso. Se você gostou, não se esquece de deixar o gostei, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!